Sejam todos muito bem-vindos para mais uma reunião pública do Centro Espírita Irmã Sheila. Vamos todos nos acomodar para iniciar a nossa reunião. Vamos fechar os nossos olhos, trazendo para a nossa tela mental a figura do querido Mestre Jesus. Respirem profundamente pelo nariz, retenha o ar por alguns instantes nos pulmões e vai soltando lentamente. Repitam o exercício mais uma vez. Vamos buscando a calma, a harmonia, trazendo a paz para os nossos corações. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor e Criador de todo o universo, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque o Senhor é a razão da nossa existência. És um manancial infinito de poder, sabedoria e amor. E nós sentimos a Tua presença, Pai, nos anseios do bem, no desejo de progresso e de paz, e no fenômeno doce e singular da vida. Jesus, doce e amado Mestre, nós louvamos o Teu santo nome, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. És o nosso exemplo, Mestre e Senhor. Por isso vós pedimos, Mestre Jesus, permita que os bons espíritos, os tarefeiros do bem, que propagam a paz, a esperança e a fé, a pleiade do Espírito de verdade, nossos irmãos consoladores, que estejam ao nosso lado na reunião de hoje, e possam nos orientar, nos conduzir pelo caminho do bem, nos envolver com muito amor, paz e harmonia, que possam nos dar força para superarmos as nossas fraquezas, as dificuldades que a vida nos oferece, nos fortalecendo para as nossas provas e expiações. Ilumine a nossa mente, para que nós possamos compreender o Evangelho de Jesus e possamos aprender a colocá-lo em prática, a fim de caminharmos com nossos próprios pés. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade que possamos adentrar na sala de passe, recebermos os eflúvios salutares para restabelecer a nossa saúde, a nossa paz, a nossa harmonia, a nossa serenidade, desenvolvermos em nós as virtudes da paciência, da tolerância, da compreensão, o entendimento sobre a caridade e o perdão das ofensas. Agradecidos, queremos iniciar a reunião da noite em nome de Irmã Sheila, fazendo a prece juntos que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livre-nos da prática do mal, porque vosso são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Agradecidos, com imensa alegria no coração, queremos iniciar a reunião da noite com a prece cantada à Irmã Matilde. Que assim seja. Reunidos em nome do
Meus irmãos, boa noite a todos. Para a nossa reflexão na noite de hoje, do livro Reflexões à Sombra da Cruz, pelo Espírito Erasmo, psicografia de S. Capelli. Reflexão número 28. Venha o reino. Venha a nós o teu reino. Lucas, capítulo 11, versículo 2. Ó Senhor de todos os mundos, que possamos, pela prática do bem, participar do teu reino. Que pela tua misericórdia ela venha a nós, na manifestação da sabedoria, na presença da luz, na oferta do amor, nos dons do Espírito, na força da virtude, no fruto do trabalho, na harmonia do mundo, na paz da consciência. Venha a nós o teu reino, pela presença de tua mão misericordiosa, e como a maior e mais perfeita aquisição. Venha o teu reino, o teu amor, a tua paz. Para o diário de tua agenda, venha o reino de Deus em teus pensamentos, para aprimorar teus sentimentos. Pensamentos em Deus são energias para atrair sucesso e alegrias. Quem busca o reino de Deus e pratica o bem, para ele a melhor colheita sempre vem. Meus irmãos, passemos a palavra agora ao nosso irmão Emídio Brasileiro, que vem trazer as reflexões da noite de hoje, que a espiritualidade amiga possa ampará-lo nessa tarefa tão importante para todos nós. Meus irmãos, que Jesus esteja entre nós. Eu quero dedicar a noite de hoje ao nosso querido irmão Dr. Saulo, e com muitas saudades dele, quero falar a respeito da nossa nova obra. Dr. Saulo, que sempre nos apoiou, sempre nos deu o seu carinho, muitas vezes veio até essa casa aos sábados sem poder, para poder escutar a nossa palestra, quando eu que deveria escutá-lo. Um grande mestre de humildade, de sabedoria e um trabalhador incansável do Cristo, um verdadeiro cristão. Também eu quero aqui emitir vibrações de muita luz, de muita gratidão ao professor Eurípedes, também já na pátria espiritual, e mandar um nosso abraço ao seu Onofre, que ele também receba o nosso carinho em sua casa. Estamos aqui para falar hoje da nossa nova obra, esse livro, Tratado dos Evangelhos. Eu vou pedir antes para que a Marisley, a minha esposa, que fez a apresentação dessa obra, a obra foi apresentada por 3 pessoas. Pelo Dr. César Perry, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, a doutora Messia Aguiar, presidente da Academia Espírita de Letras, e Marisley Brasileiro, que faz, com detalhes, um resumo da obra. Então, eu vou pedir para que ela primeiro fale um pouco a respeito da obra, sua função, e depois eu retomo a palavra, dando continuidade. Obrigada. Irmãs e irmãos, tudo bem? Boa noite. Tudo em paz? Então, obrigada pelo convite. Eu digo que eu tenho 32 anos, nós temos 32 anos de casados. Há quase 20 que Emídio escreve o Tratado dos Evangelhos. O que é bom, né? O que é muito bom. É estar envolvido com Jesus, como os discípulos no caminho de Emaús, né? O atrai para perto de nós. Então, isso é muito bom. Essa obra, sim, ela traz, né, em seu bojo
uma escrita muito rica. Emídio escreve muito bem, né? Ele revisou as minhas teses e não me deixava largar enquanto o texto, cada parágrafo, se deixasse solto, único, se fosse perdido, esse parágrafo, né, essa frase, esse período seria o suficiente. E um outro aspecto também que eu costumo dizer que o coração de uma mulher tem uma curva, né? Ele não é direto, ele passa por Jesus. Então, a melhor maneira de continuar cativando o coração de uma mulher é por meio de Jesus. Então, quanto mais ele é apaixonado por Jesus, mais eu fico apaixonada por ele. Então, né, a receita está aí. Meio bíblico isso, né? Então, meus queridos, serei breve, porque a fala é dele, né? Mas eu sempre tenho trazido uma preocupação, porque nós precisamos intensificar o culto do Evangelho no lar. Quem aqui faz o culto do Evangelho no lar semanalmente? Muito bem, parabéns, nota 10 para vocês. Tem um horário fixo, não é isso? Tem um dia fixo, um horário fixo, né? Aí coloca-se quem não faz, então veja se vocês estão fazendo direitinho. Então, escolhe-se um dia fixo, um horário fixo na semana, prepara-se a mesa, coloca-se a água, né, em copos ou taças, como queiram, né? Tem gente que gosta de colocar flores naturais naquele dia, né, colocar água em taças, e os livros para leitura. E agora tem mais um, né, que não é mais um, né? Significa nada mais, nada menos que os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, analisados à luz da doutrina espírita. Então, é possível ler um trecho, né, uma interpretação a cada semana. Então, faça a leitura de diversos livros. Lá em casa, nós sempre colocamos uns 4 ou 5 livros, né, desde que os meninos eram pequenos. E eu acho que vocês fazem isso que nós fazíamos também. Agora os meninos já casaram, né? Mas na adolescência, muitas vezes, o que a gente falava entrava por um ouvido e saía pelo outro. E, de repente, a mensagem que precisava ser dita era dita numa leitura de um livro edificante, no culto do Evangelho no lar, e ali a mensagem era debatida, dialogada, né? Tudo com muito respeito. Emídio sempre faz a oração inicial e eu faço a oração final. Então, o culto do Evangelho no lar, ele realmente faz essa proteção para as pessoas, às vezes até para o bairro, né, para a cidade. E é um selar da semana, né, e uma proteção para a semana seguinte. Mas não é sobre isso que eu vou utilizar esse meu breve tempo. Meus irmãos, as nossas famílias, elas estão sendo bombardeadas de todas as formas, né? Muitas vezes as crianças estão lá no quarto com a porta trancada, mas ela está com o celular ou o computador, e aí todo tipo de invasão acontece, né? Os próprios relacionamentos vêm recebendo invasões espirituais negativas, e muitas vezes isso se torna complexo. Então, nós precisamos preservar a família, precisamos orar pelas famílias, orar pela proteção do nosso lar, da nossa casa aqui, que, é claro, é uma casa provisória, nosso verdadeiro lar é lá, mas nós podemos construir o reino dos céus aqui. Então, uma das formas, uma das ferramentas para proteger o nosso lar, para proteger as nossas famílias, nossas crianças, nossos jovens, nós, os adultos, proteger os nossos idosos contra toda e qualquer forma de violência, né? Proteger as nossas crianças contra toda e qualquer forma de violência, é por meio do culto, da oração constante. E essa frequência de vocês aqui a essa casa é extremamente importante, porque aqui nós fazemos esse trabalho coletivo, essa integração entre os irmãos, esse estudo, esse passe. E aí conectamos isso com o nosso culto do Evangelho no lar. Então, forma-se um colar, né? Forma-se uma conexão de proteção. Então, é isso. Muito obrigada, muita paz. Eu devolvo a palavra, porque, né, se deixar aqui, lá vou eu falando, né, gente? Obrigada. Três horas da manhã, obrigado, professora Marisley. 3 horas da manhã, eu abro minha caixa de e-mail e vejo um e-mail do Divaldo Franco. Quem é que
Está aqui no meu Instagram. Ninguém? Não? Emídio.brasileiro. Meu Instagram é novo, que a Marizei criou. Como não uso celular, agora tem Instagram. Aí abro um e-mail do Divaldo. Emídio, agradeço o livro que eu recebi, já estou lendo, e gostei demais da apresentação da sua esposa. Abrace-a. 3h da manhã. Eu falei, nossa, tem que acordar a Marizei para ela ver esse e-mail. Acorda, não acorda, acorda, não acorda, acorda, não acorda. Cheguei perto da cama, a olheira estava mais para lá do que para cá. Eu falei, mas mesmo assim eu vou acordar. Para ver o e-mail do Divaldo, o elogio do Divaldo. Marizei, vem ver uma coisa. Ela, não desceu. Né? Aí ela viu. Falei, não é sonho. Você está acordada. Né? Aí o Divaldo lá, abrace-a. Gostei muito da apresentação da sua esposa. A apresentação dela tem o título. E eu nem fiquei com ciúmes. A apresentação dela tem o título A Caminho do Tratado dos Evangelhos. A Caminho do Tratado dos Evangelhos. Todo mundo que lê essa apresentação elogia. E eu fico assim, e agora? O livro não tem elogio, não. Mas é o começo, né? É o começo, né? Mas realmente, esse trabalho, essa apresentação dela, quantas páginas, gente? 1, 2, 3, 4, 5. 5 páginas. Sintetiza a obra. Então, eu sugiro que vocês levem a apresentação dela e de brinde o livro, né? Né? Muito bem. Como é que nasceu essa obra? Essa obra nasceu em 1996. Lançamos uma obra que já passou aqui na livraria, intitulada O Livro dos Evangelhos. Reunimos Mateus, Marcos, Lucas e João, reunidos num só. A obra nasceu e lançamos no ano 2000, pela editora Lumen. Muito bem. Mas, quando nós concluímos as nossas pesquisas sobre sexualidade, eu queria escrever um livro sobre Jesus. Mas eu não sabia o que fazer. E como? Aí eu comecei a ler vários livros, nacionais, estrangeiros. E depois de tudo isso, eu cheguei à seguinte conclusão. Nada supera Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos canônicos. Então, reuni os 4 evangelhos, com base em algumas harmonias dos evangelhos de alguns autores, principalmente do Carlos Torres Pastorino, que tem uma belíssima coleção, Sabedoria do Evangelho, e lançamos a obra. Utilizamos mais de 8 traduções, das melhores traduções, e lançamos em comemoração ao ano 2000 anos com Jesus. A partir dali, nós pensamos, agora o trabalho é comentar todas as passagens dos evangelhos. Eu sentia falta de um livro que a gente pudesse conhecer toda a vida de Jesus, seus ensinamentos, com base em Mateus, Marcos, Lucas e João, e interpretados à luz do Espiritismo. Então, eu entrava nas livrarias e não encontrava esse livro. Então, falei, vou fazer. E aí, apoiado em Pastorino e Kardec, começamos a escrever essa obra em 2004. A obra ficou pronta em 2019. Depois veio a pandemia, e esse livro foi lançado esse ano. Em março, dia 13 de março desse ano. Agora temos 3 meses. A primeira edição esgotou. A segunda edição vai sair
por volta do mês de outubro, por causa do Natal e até por um certo pedido dos presidentes das federações espíritas do Brasil, dos 27 estados. Então, veio o trabalho. E eu pensei, como eu vou fazer essa obra? Esse livro já foi lido. Durante quase 15 anos, o jornal Diário da Manhã lançava esse livro. A cada domingo publicava um episódio comentado. Claro que com um formato para jornal. Aqui agora está com formato para livro. E em junho de 2019, a obra foi concluída. Muito bem. E aqui está a obra. Cada detalhe dessa obra tem uma história. A capa, ela veio do Egito, inspirada no Egito. Inspirada, na verdade, em 2 países, Portugal e Egito. Então, meu genro Henrique, ele deu a ideia de fazer uma moldura. E que título? Quando eu terminei o livro, eu falei, mas qual vai ser o título dessa obra? Eu sempre dizia, e comentei muitas vezes com o Dr. Saulo, a obra sobre Jesus, o livro sobre Jesus. Mas não sabia o título. Depois de algum momento de oração, veio a ideia, a intuição. Procure na bibliografia de Santo Agostinho. Lá você vai encontrar o título da obra. E Santo Agostinho escreveu um livro intitulado Tratado sobre o Evangelho de São João. Eu falei, pronto. Lançamos o livro dos Evangelhos, agora vamos lançar o Tratado dos Evangelhos. Todo o estudo dos 4 Evangelhos num só livro. Surgiu o título. E daí, a intuição de que todo o trabalho ligado ao Evangelho, à luz do Espiritismo, tem o apoio de Santo Agostinho. Os irmãos sabem disso. Então, nós concluímos a obra. As impressões. Depois que eu terminei esse livro, eu me senti abandonado. Os irmãos conhecem aquele seriado Largados e Pelados? Agora tem Largado, Pelado e Congelado. Eu me senti assim, largado, pelado e congelado. Eu falei, meu povo, que povo interesseiro, agora que terminou o livro, todo mundo foi embora. Eu me senti desamparado espiritualmente. Aí eu falei, tem que começar outro livro. E comecei outro livro, estudando Atos dos Apóstolos. Se bem que tem uma obra do Caibá Schutel, que ele escreveu em 40 dias sobre Atos dos Apóstolos. Fora Paulo Estevão, que é uma luz sobre Atos dos Apóstolos, de Emmanuel, psicografia do Chico. Então, tudo bem. Aí eu pensei, agora o livro está pronto, mas não estava pronto. O livro passou por 8 revisões. O primeiro revisor foi uma revisora de São Paulo, uma professora. Depois o livro passou por uma revisão doutrinária, que foi do prefaciador do livro e presidente da Federação Espírita Brasileira, o Dr. César Perry. Ele leu o livro e revisou doutrinariamente o livro. Mas como se não bastasse, passou por mais uma outra revisão, de uma revisora de Brasília e uma outra revisão daqui, de uma revisora de Goiânia. E também a revisão da Dona Messia e do Sr. Raimundo, que leram esse trabalho no original. Muito bem. Então, a obra foi publicada esse ano e saiu com esse formato. Ela tem 797 páginas, 792 páginas, e, graças ao jornal Diário da Manhã, eu tive condições de me disciplinar para poder escrever tudo em 2 laudas, em 2 páginas. O episódio, eu tinha 2 páginas. Claro que ninguém limitou para mim. Aquele jornal sempre esteve aberto.
para que eu pudesse publicar 2, 3. Na época do Natal, eu publicava 6 páginas, 6 laudas. Dava 2 páginas imensas do Diário da Manhã. Ninguém limitou, mas eu me limitei, porque eu não queria uma obra gigantesca, eu queria um livro que dissesse tudo, o básico, e que fosse fácil leitura para o culto do Evangelho no lar. Esse é o objetivo dessa obra. Porque quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo tem um objetivo, que é consolar. Vem consolar corações. O objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo não é estudar sistematicamente Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é esse o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então faltava uma obra assim, que pudesse ser fiel aos princípios kardecianos, à nossa doutrina, que não gerasse polêmicas, que fosse fiel aos princípios da doutrina, mas que causasse uma coisa. Quando eu escrevi esse livro, foi por amor a Jesus. Mas quando eu terminei de escrever a obra, eu senti o amor de Jesus por mim. É diferente. Nós podemos sentir o amor por Jesus, mas sentir o amor dele por nós é diferente. Porque uma coisa é nós conhecermos os ensinamentos de Jesus. Outra coisa é conhecermos as atitudes do Mestre. Não são os ensinos de Jesus que nos faz amá-lo, mas os seus exemplos, as suas atitudes. E para conhecermos as atitudes, precisamos ler Mateus, Marcos, Lucas e João. E que bom que nós temos a oportunidade de ver o Evangelho, ler o Evangelho com a luz da doutrina espírita. Esclarecer os ensinamentos, as atitudes, dentro da ótica da filosofia, da ciência e da religião espírita, e da moral espírita. Então, cada episódio desse livro tem fundamento histórico, filosófico e moral. Por isso, ele vem com um propósito de estudo também. Já algumas casas espíritas já estão adotando esse livro para estudar em grupos que estudam o Evangelho, como um centro espírita lá de Guarulhos, em São Paulo. Já estão estudando. Mas não foi esse o objetivo do livro. O objetivo do livro é o lar. Mas a casa espírita pode também estudar a obra. E junto a ela, todos os pensamentos e autores que também falam do Evangelho. Evidente. Então, nós precisávamos de um livro síntese, que dissesse, com poucas palavras, com objetividade e clareza. Até a minha neta lê, ela fala: vovô, tem umas palavras que eu não entendo. Mas ela tem 9 anos, e ela entende. Talvez não tudo, mas ela entende. Então, até uma criança de 9 anos, lendo essa obra, vai entender. Então, o que é que nós queremos com esse livro? Queremos resgatar algo que tem se perdido ao longo dos milênios. Nós somos espíritas, somos cristãos, mas onde é que está o nosso amor por Jesus? Eu fico impressionado, meus irmãos, com aqueles romanos que deram suas vidas nos ciclos de Roma, testemunhos, a família inteira sendo condenada à morte, e eles não negaram sua fé. E eles não conheceram Jesus. Tinham notícias de Pedro, de Paulo, através deles, que também eles desencarnaram, foram sacrificados, martirizados, mas depois de Pedro e Paulo,
aqueles cristãos de Roma deram suas vidas sem nunca ter conhecido Jesus, por amor. Famílias inteiras, pais, mães, filhos, filhas, irmãos, parentes, preferiram morrer do que negar. Ninguém nunca fez isso na história. Ninguém nunca morreu por Sócrates, nem por Platão, por ninguém. Hoje o soldado vai à guerra para defender seu país e nem sempre tem esse amor ao seu país. Mas aqueles cristãos, aquele genocídio que espantou, e às vezes eu me pergunto, o sangue da cruz não bastou. O sangue da cruz não bastou. Precisou do sangue de centenas de pessoas, crianças, e que entravam cantando, e que morriam comidas pelas feras, devoradas pelas feras, leões famintos, sorrindo. E quando o soldado romano, e quando o próprio imperador Nero olhava para os cadáveres, ficava assustado. Que povo é esse? Porque eles foram injustamente acusados de ter incendiado Roma. Porque Nero mandou incendiar Roma. E depois acusou os cristãos. E aí encontrou o que ele queria, na sua loucura do poder. Nero não era um homem mau, mas se tornou mau pelo poder. A primeira sentença de morte que ele assinou, ele disse: antes eu não soubesse escrever. Ele era um músico, um artista. Mas a pessoa no lugar errado. Mas ele assustou. Que cristãos são esses? Que pessoas são essas? Que entram cantando, que não negam esse homem, esse carpinteiro, e morrem sorrindo. Quem já fez isso? Quem já provocou esse amor em toda a história da humanidade? Ninguém. Não se tem notícia de alguém que inspirou tanto amor a ponto de fazer com que pessoas que nunca o conheceram, nem foram curadas por ele, não foram curadas por ninguém, apenas por saber que existiu. Aqueles mártires de Roma merecem o nosso respeito. E aí o que nós queremos agora, nesse século 21? O que esse livro tem? Qual o propósito dele também? O principal propósito dele: resgatar esse amor. Resgatar esse amor. Estamos dispostos a morrer por Jesus? Que tipo de amor nós temos por ele? É apenas uma admiração? Apenas uma admiração por um ser poderoso que cura? Não basta admiração. Quem admira se decepciona. Pessoas se decepcionaram com Jesus. Discípulos deixaram de segui-lo porque apenas admiravam-no. Estamos a falar aqui que aqueles que permaneceram com ele não admiravam, mas amavam. O amor supera a admiração. Quando nós admiramos, não admiramos a pessoa. Admiramos a pessoa que nós queremos que ela seja. E quando ela não age do jeito que queremos, a admiração cai. Não basta a admiração por Jesus. É preciso amá-lo. E não é possível amar Jesus sem conhecer os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, interpretados à luz do Espiritismo, que é o Consolador que ele prometeu.
nós vamos desencarnar. Mas daqui a 3.000 anos essa obra continuará. Todas as obras que buscam resgatar esse amor são eternas. Não morrem nunca. Porque foi isso que esse autor sentiu, e a minha família sentiu. E a parte mais difícil foi da crucificação. E aí alguém falou, será que você crucificou Jesus? Falei, com certeza não. Não tenho a menor dúvida. Porque o meu amor por Ele é incondicional. Quem ama não tem esse passado. Mas por que você sofreu tanto durante a crucificação? Porque não tem como não sofrer, ver um ente amado daquele jeito. Ele não queria aquilo. Ele pediu para que o Pai afastasse dele aquele sofrimento. Não foi por medo, mas foi por amor. Ele não queria que a humanidade se comprometesse perante as leis divinas ao assassinar. Ele não foi julgado, ele foi assassinado ao assassinar o arquiteto da Terra, o diretor espiritual das nossas evoluções. Como já dizia um pensador, nós somos células dos corpos de Jesus quando ele ainda encarnava. Assim como nós somos Cristos das células dos nossos corpos. Quando as nossas células se transformarem em espíritos individualizados, nós seremos Cristos dessas bilhões e bilhões de entidades espirituais. Então, o momento é do nosso reencontro com o Mestre. O que nós queremos é que sejamos verdadeiramente discípulos dele, e discípulos dispostos a renunciar a tudo por Ele. Esse é o propósito. Mas não é possível amar aquele que não conhecemos. Não se ama o que não se conhece. Então, quando alguém diz, eu amo Cristo, e não conhece o Cristo, esse amor não é fundamentado. Esse amor não é sólido. É um amor superficial. E precisamos desse amor sólido. Meus irmãos, como eu gostaria que os queridos experimentassem o que eu experimentei trabalhando nesse livro. Algumas passagens eu não encontrava em livro algum. Mas aí eu buscava o recurso que Einstein nos ensinou, Albert Einstein. Ele dizia que aprendia mais pela imaginação do que com os livros, então eu me imaginava na cena. E quando eu voltava da cena, eu tinha que escrever. Então, muitos dos trabalhos que tem aqui não tem inspiração em livro algum. Mas vem do que nós sentimos ao imaginarmos a cena. Jesus foi humilde. Tem uma passagem aqui, que depois da ressurreição, quando ele volta no corpo perispirítico, ele assa pães, eu já falei isso aqui em outras palestras, assa pães e peixes na praia, e os discípulos estavam a pescar. Quando um deles reconheceu a Jesus. Por que reconheceram? Porque era uma prática dele. Se vi assando peixe e pão, eu brinco e falo que Jesus inventou o sanduíche, né? Colocava o peixe dentro do pão sírio. Alguém pode imaginar um ser tão poderoso que aplacou tempestades, transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes, andou sobre águas, ali, cuidando do peixe e do pão, para quando os discípulos saírem da pescaria, poder ter o que comer? Que grandeza! Com Jesus tudo é infinitamente grande, superior.
Porque ninguém falou do amor como ele fala. Nem Confúcio, nem Platão, nem Aristóteles. Nenhum filósofo oriental, nenhum filósofo ocidental, nenhum alemão, nenhum francês, nenhum inglês. Ele foi o mestre do amor. Ninguém nunca falou em amar inimigo. Perdoar 70 vezes 7 vezes. Um jovem de 30 e poucos anos. E que poder espiritual. Curou 10 leprosos à distância, enquanto eles caminhavam. Isso realmente assombra. E ele mesmo disse, se eu não operar esses sinais, você não acredita em mim. Mas Jesus cura. Ele veio curar muito mais do que corpos, porque todos os corpos que ele curou, todos morreram. Todos, sem exceção. Mas ele vem para curar espíritos. E o espírito, quando se cura, é para toda a eternidade. Comecei a estudar Atos, a escrever sobre Atos. E de repente parei. Porque eu preciso divulgar essa obra. Os 27 estados brasileiros hoje já sabem dessa obra. Semana passada, na sexta-feira, fomos até a Federação Espírita Brasileira e conversar com o atual presidente, que é um encanto de ser humano. E baiano também, da cidade de Alagoinhas, o doutor Jorge Godinho. E eu disse a ele, me ajude a divulgar esse livro. Porque eu estou um pouco afastado do movimento federativo nacional. Esse trabalho me causou uma reflexão e um recolhimento. E ele não duvidou. Todos os presidentes já sabem desse livro. Todos já fizeram suas considerações a respeito desse livro. E agora, para mim, depois de tantos anos sem ver essa casa, a pandemia nos distanciou, é um prazer e fico feliz. Porque em nenhuma casa espírita que eu frequento, eu vejo as pessoas cantarem o hino a Matilde e me lembram os primeiros cristãos daquele tempo. E olha que nem tem muita gente aqui hoje, mas falavam como se aqui tivesse, eu ouvi o hino a Matilde, como se aqui tivesse esse auditório plenamente cheio, vindo da alma. Público do Irmã Sheila tem sentimentos e passam isso quando cantam. Eu me lembro que uma vez não tinha música, o seu Onofre, não tinha música, mesmo assim todo mundo cantou, como se não precisasse de música. É muito bom ouvir uma plateia cantar com desenvoltura e com coração, sem medo. E isso lembra os primeiros cristãos. Então, meus irmãos, eu espero que esse livro faça com cada um dos senhores o que fez comigo. Eu amo Jesus, é evidente, mas o amor que ele sente por mim ou por nós é infinitamente maior. E na época que eu estava querendo publicar esse livro, em uma das orações, veio a intuição. Jesus sabe o que você fez, aquilo foi um conforto, mas ele só te pede que você tenha paciência. Essa virtude eu ainda não tenho. Paciência é uma virtude que eu ainda não tenho. Ainda mais quando se trata das coisas de Jesus. Ele pede que você tenha paciência. E não encontramos editora para publicar esse livro. As editoras queriam publicar o livro em volumes, 4 volumes. E eu lembro de Allan Kardec, que aconselha, e Emmanuel aconselha Chico Xavier, nunca publique uma obra em 2, 3 volumes, mas num único volume.
Porque às vezes o indivíduo compra o volume 1, não compra o 3 e perde a obra, não tem noção do todo da obra. Já temos notícias dessa obra aqui em Goiás. Um amigo nosso, Sebastião, lá de Anápolis, presidente do Centro Espírita, lá Francisco de Assis, me disse: mandei esse livro para uma senhora no interior e ela disse: eu estava programando o suicídio. E comecei a ler o livro. Parei com esse pensamento. Porque ela disse que foi logo na crucificação. Pulou todas as partes. O livro é dividido em 12 capítulos. Ela foi já na crucificação. Abriu por acaso e foi, e começou a ler todo o capítulo que trata da crucificação. Ali ela viu: não tenho razão nenhuma de abreviar minha vida. Porque ele morreu por mim, morreu por nós. Então, já salvou uma vida. Como se não bastasse, salvou minha vida também, e outras tantas. Mas esse foi um fato que o nosso irmão Sebastião, lá de Anápolis, me falou. De uma senhora da cidade do interior aqui de Goiás. E tem outras notícias. A obra já está em Genebra, já está no México, já está em Barbados, no Caribe, já está em Portugal, nos Estados Unidos. Saindo de Goiás. A primeira edição foi distribuída aqui em Goiás e algumas cidades de São Paulo e capital. Agora ela vai para todo o Brasil. E já está sendo programada para ser traduzida para o inglês. Porque o Help tem mais fama no mundo do que o Socorro. Quando você fala Help, o mundo todo sabe que está pedindo socorro. A língua portuguesa ainda é limitada, então precisamos do livro com urgência em língua inglesa. E depois o Esperanto. Cadê o seu Harry? Esperanto? Língua universal? Pronto. Já está à disposição. Já está à disposição para a tradução da língua universal Esperanto. A língua do presente e do futuro, porque depois do mandarim é o idioma oficial da China. Os chineses falam o Esperanto. Em qualquer lugar do mundo tem Esperanto. Então, meus irmãos, eu quero finalizar e dizer que o objetivo da nossa existência não é o poder, é o amor. Jesus nunca quis poder, e sim o amor. Claro que o poder fascina, mas busquemos o amor. Não poder sobre pessoas, mas o amor sobre pessoas. Esse é o propósito. E aqui essa casa, essa oficina de trabalho precisam dos senhores. Há muito o que fazer, há muito o que consolar. Vamos distribuir o que nós recebemos aqui. A cura, o otimismo, a motivação. Então, estamos aqui hoje com muito carinho. Liguei para a senhora Gisner para programar essa noite aqui, porque são os 4 centros espíritas que vamos lançar. Irradiação, Federação, Irmã Sheila e Regeneração. Esses 4 centros já lançamos no Irradiação, na Federação, aqui hoje, e agora, semana, terça-feira, no Regeneração. Depois, as capitais. Então, espero que esse livro faça com os senhores o que fez comigo. Agora que eu estou lendo o livro, como leitor comum. Escrever é uma coisa, ler é outra. E praticar é outra. Escrever é como construir uma casa. E ler é como morar na casa. Agora é que eu vou morar na casa que eu construí. Junto com grandes teólogos, Kardec, Pastorino, Roden, tantos outros. Agora que eu vou aproveitar dessa beleza do Evangelho. Já estamos lendo no nosso culto. Então, que Jesus nos abençoe, que abençoe os espíritos
que cuidam dessa casa, todos os seus trabalhadores, e que não tenhamos medo diante da dor ou das ameaças, e que continuemos a cantar, e continuemos a ousar com coragem, nunca negando a nossa fé. Que Ele, o nosso querido Mestre, doce e sábio, possa estar em nossos corações, agora e sempre. Muita paz. Os irmãos, nós queremos agradecer o nosso irmão Emídio Brasileiro pela disponibilidade de vir aqui a nós hoje apresentar essa obra. Penso que isso é muito importante para nós estudarmos e ajudar a divulgar o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. E pedimos a Jesus que possa abençoá-lo nessa tarefa que é importante para o aprendizado nosso e importante também para a divulgação da doutrina espírita no Brasil e no mundo também, né, senhor Emídio? A gente agradece muito ao senhor, a família. Pedimos que abençoe o lar do senhor, possa vir em outras oportunidades aqui trazer os esclarecimentos do Evangelho de Jesus para nós. E o senhor Emídio também, ele comunica que estará no final aqui da nossa reunião, lá na nossa livraria ProLuz. Quem tiver interesse, ele estará lá ainda, né, divulgando ainda mais a sua obra. Quem tiver interesse também em fazer a aquisição, e ele estará também fazendo a dedicatória. Tá? Então, ele convida para no final, quem tiver interesse, estará na livraria ProLuz. Nós passamos agora o momento do passe, nós convidamos os nossos irmãos médios para a sala 1 e 2. Aos irmãos frequentadores, nós rogamos ainda a continuidade do silêncio, das vibrações positivas. E os irmãos que nos acompanham pela internet, será realizado um passe virtual e logo após o encerramento. Irmãos e irmãs que estão assistindo essa palestra pelo canal do YouTube, é chegado o momento de encerrar a nossa reunião. Agradecemos ao nosso irmão pela palestra da noite, que trouxe muitas elucidações dentro do Evangelho a respeito da nossa vida diária. Então eu convido a todos neste momento que estão nos ouvindo para que fiquem bem relaxados nos lugares em que se encontram, seja no sofá, nas cadeiras, ou mesmo que estejam nas suas camas. Sentem-se confortavelmente e façam uma respiração a fim de que fiquem bem relaxados. E para que isso aconteça, vamos inspirar juntos em 3 momentos. Vamos inspirar o ar pelo nariz, inspirando, seguramos o ar e liberamos o oxigênio. Mais uma vez, vamos inspirar, retemos o ar e liberamos. Mais uma terceira vez, inspiramos, retemos o ar e liberamos o ar dos pulmões. Notem os irmãos que uma imensa sensação de bem-estar, de equilíbrio, de harmonia e de paz envolve todo o nosso ser. Podemos trazer neste momento a figura meiga de Jesus de Nazaré, o nosso mestre maior, até a nossa tela mental, visualizando a sua figura excelsa, envolto em energias multicoloridas, energias quintessenciadas, energias de cura para todos os nossos problemas
E vamos rogar a Ele, neste momento, que permita que os Espíritos Consoladores, os nossos anjos de guarda, os Espíritos que atendem às nossas rogativas e que estão vinculados a esta casa de orações, possam, neste momento, seguir a linha magnética dos nossos pensamentos e ir até o lar de cada um que está nos ouvindo neste momento. E essas energias penetram no nosso centro coronário. Esse centro de forças que está situado no alto das nossas cabeças. Podemos visualizar essa energia penetrando lentamente, mas vigorosamente, beneficiando todos os órgãos que fazem parte do coronário. O nosso cérebro, os órgãos da visão, do olfato, do paladar e da audição. A energia segue em direção ao frontal, que harmonizado permite que possamos ter as nossas intuições aumentadas, dilatadas, a fim de que os nossos amigos espirituais possam ter acesso a esses canais intuitivos e nos sugerir os caminhos adequados a seguir, caminhos esses que beneficiam a nossa caminhada, a nossa trajetória evolutiva, como também de todos aqueles que estiverem à nossa volta. E a energia segue em direção ao laríngeo, harmonizando todas as nossas glândulas e células. E daí para o cardíaco, onde envolve nossos pulmões, o coração, que é blindado com energias positivas, a fim de que as energias negativas sejam afastadas desses órgãos. Segue em direção ao esplênico e ao hepático, envolvendo os órgãos que estão a ele vinculados, e daí para o gástrico, onde principalmente encontramos o nosso estômago. Segue em direção ao básico, beneficiando todos os órgãos que estão vinculados ao básico, e daí a energia retorna pela coluna vertebral. Podemos sentir um calor suave, subindo pela coluna vertebral e retornando ao coronário, no alto das cabeças, e daí a energia se esparrama, envolvendo todo o nosso campo energético. Inspiramos mais uma vez, enchendo os nossos pulmões de ar, com essa paz do Mestre Jesus. E agora, para agradecer ao nosso Senhor, a Deus, o Senhor da vida, pela oportunidade desta reencarnação, pela oportunidade de trabalharmos a nossa evolução espiritual. E assim, Mestre amado Jesus, agradecidos por tudo quanto recebemos, agradecido a espiritualidade amiga, que sempre atende às nossas rogativas em vosso nome, queremos, com a vossa permissão, encerrar a reunião da noite, rogando que a vossa paz esteja em nossos corações, agora e sempre, e que assim seja.